Olá a todos, espero que estejam bem. Que bom que é estar aqui de novo convosco. É com imenso gosto que retorno aos vídeos do nosso canal após uma pausa necessária e como prometido cá estou mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. No entanto, gostaria primeiro de vos dizer que os nossos sussurros passarão a ter uma frequência quinzenal e não semanal como acontecia antes. Para quem não sabe, o meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, que se faz de partilha de livros, de histórias e de mensagens, trago-vos um livro Querida Tia, de Valérie Perron, uma obra cheia de mistério. Antes de começar, gostaria de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros para que esses possam chegar a mais pessoas. Querida Tia. 21 de outubro de 2010. Sim? Bom dia, minha senhora. Bom dia. É a sobrinha de Colette Septembre? Sim. Fala da polícia. Polícia de Gagnon. Sou o capitão Cyril Rampon. Estou a ligar para lhe dar uma má notícia. A sua tia faleceu. A minha tia? Colette Septembre. Estou nesse momento com os bombeiros. Acabamos de encontrar o cadáver na rue Fredon, número 19. Ao que parece, faleceu durante o sono. A minha tia Colette está sepultada há 3 anos no cemitério de Gagnon. Morava na rue Pasteur. Trata-se de Colette Septembre, nascida em Cordon em 7 de fevereiro de 1946. Na fotografia é mais jovem, mas parece com ela. É com certeza um engano. Deve tratar-se de alguém com o mesmo nome. Tem um papel na carteira. Contato em caso de emergência a minha sobrinha Agnès. Número 01 42 21 7747. Também indica que pretende ser cremada e sepultada junto de Jean Septembre. Jean? Sim, conhece-o? Era o meu pai. Mas a minha tia morreu há 3 anos, estou a dizer-lhe. Onde mora? Em Paris. Os meus sentimentos. Quando poderá vir reconhecer o corpo? Assim começa a teia embrenhada dessa história, adivinhando já imenso suspense e mistério e levando-nos a querer continuar a sua leitura para que possamos perceber o que se passa ou o que aconteceu. A 21 de outubro de 2010, Agnès recebe uma chamada na qual lhe é dada a informação que a sua tia, Colette Septembre, morreu, ao que tudo indica, durante o sono. Uma situação triste, sem dúvida, mas que se torna algo incompreensível, dado que a tia de Agnès havia morrido exatamente da mesma forma, ou seja, durante o sono, e tinha sido sepultada, mas há 3 anos. Inicialmente, Agnès pensa tratar-se de um engano, mas ao saber que a pessoa encontrada morta tinha um papel com o seu nome e contacto para alguma emergência e que pretendia ser sepultada junto de Jean Septembre, o seu pai, e irmão de Colette, a sua tia, tudo se torna cada vez mais confuso. Certo é que lhe é pedido que vá reconhecer o corpo, pedido este que desencadeará o desenrolar de acontecimentos cada vez mais improváveis e que nos levam a refletir bastante acerca da vida e de tudo o que acontece, abraçados a essas personagens e às suas histórias cada vez mais misteriosas. Ora, aproveitando esta deixa, já me conhecem, não posso deixar de abordar aqui as categorias da narrativa. Começando depois pela ação, isto é, o argumento, a história principal, que se vai centrar então nestas 2 personagens. A tia Colette, que aliás é que dá título a este livro, e a sua morte, que como vemos parece acontecer por 2 vezes. E a sua sobrinha Agnès, que ao ser chamada para reconhecer o corpo de Colette, inicia um novo caminho na sua vida, à procura de respostas para o que aconteceu à sua querida tia. É engraçado que o livro começa exatamente com a referência à morte de Colette, mas é a partir desta que vamos ter acesso à sua vida, desde a infância até este dia, percebendo que alguém que aparentemente parece não ter história nenhuma, tem afinal tanto mistério envolto e tanto por contar. Dito isso, e quase sem nos apercebermos, estamos já a falar de outra categoria da narrativa, as personagens, sendo que neste capítulo surgem estas 2, assim como a polícia que liga a Agnès, e é feita também a referência ao pai desta, Jean Septembre. Neste primeiro capítulo, temos também a presença de informações temporais, já que a data é referida logo no início,
pelo que sabemos estar no dia 21 de outubro de 2010, assim como espaciais, quando Agnès, ao responder à polícia, nos dá a saber que mora em Paris, entre outras referências espaciais referentes à tia. E temos aqui já 4 das 5 categorias da narrativa mencionadas. Nos capítulos seguintes, ficamos a conhecer um pouco mais da vida de Agnès e é-nos dada a informação que esta não foi ao funeral da tia há 3 anos, em parte convencida pelas 15 horas de voo que a viagem implicaria, por outro lado, porque Louis Berthold, um grande amigo da tia, a persuadiu de que não valeria a pena e trataria de tudo, tendo o funeral ocorrido a 13 de outubro de 2007. Temos aqui, pois, a referência a mais uma personagem, o amigo de Colette. E são muitas as que vão surgindo ao longo do livro. No capítulo 7, exatamente no dia do seu aniversário, tal como diz Agnès, hoje é o dia do meu aniversário, esta vai reconhecer o corpo da tia e, de fato, constata que é ela. A partir daqui, a história vai se intercalando com capítulos que nos contam, ora a infância de Agnès, muito marcada pela presença e influência da tia Colette, com quem passava os verões, com outros capítulos que nos contam a infância sofrida de Colette, que adora o seu irmão Jean e que já sabemos é o pai de Agnès, assim como o destino de trabalho que a esperava, ao invés dos estudos que esta tanto desejava prosseguir. Emaranhado nisto tudo, ficamos também a conhecer o presente, ou seja, os momentos após a morte de Colette, nos quais vamos descobrindo que a mulher que era secreta como um túmulo, comparação esta usada pela sobrinha numa descrição que faz da mesma, tem de fato muitas vivências escondidas e tantas histórias para contar. De notar que quando mencionei que é a Agnès a referir, no início do capítulo 7, que aquele é o dia do seu aniversário, constatamos estar na presença de um narrador participante, que conta a história na primeira pessoa, o que podemos comprovar através do uso de determinantes como o meu e formas verbais, como vamos encontrar ao longo do livro. Exemplifico, por exemplo, com entramos, eu comi, o que nos vai permitir a ter um acesso direto ao que a personagem sente e pensa, dando-nos a sensação, tantas vezes, que ela conversa connosco e que nós fazemos parte dessa história como se fôssemos mais uma personagem da mesma. Capítulo 10. Moro na casa em frente. Ela chegou com o guarda. Quando chegou vinha branca como uma aspirina, como quando era nova e chegava para as férias. Ontem, quando vi os bombeiros e a polícia atirarem de lá de dentro alguém numa maca, quando percebi que era um corpo sem vida, chorei muito. É quase certo que os polícias virão bater-me à porta. Se me vierem perguntar, direi que não fazia ideia de quem vivia por trás daquela sebe de arvoredo que nunca era podado. De quem ia naquela maca. Que acabo de saber que o meu vizinho da frente era uma mulher. Uma mulher sozinha, segundo dizem. E ia ainda a fazer fé nos rumores que era Colette Septembre. Colette jaz no cemitério há alguns anos. A não ser que seja aquilo que eu penso. Aquilo que só eu sei. Que esteja relacionado. Ao que parece, a minha vizinha morreu durante o sono e ainda estava quente quando vieram declarar o óbito. Sei bem quem avisou a cavalaria. Quem a encontrou sem vida. As pessoas que vi entrar na casa em frente da minha. Nunca direi quem foram. Se me perguntarem, explicarei que aquela casa não se vê da rua, que estava sempre em silêncio. Não se ouvia uma máquina de cortar relva, um gato, um cão, música. Nem portadas a bater. Que à noite entrevi uma luz atrás da ramagem cerrada. Tão cerrada que se diria que os galhos estavam há um século enxertados uns aos outros. A menos que seja Agnès a fazer-me perguntas. Nesse caso, responderei. Neste capítulo, no qual já estamos perante um outro tempo, o dia a seguir a Colette ter sido encontrada morta e um outro espaço, a casa em frente à de Colette, é-nos oferecida a visão de um outro narrador, diferente dos que já conhecemos até agora. E isto é algo que vai acontecendo ao longo da obra, o que a torna ainda mais interessante, pois vai permitir que tenhamos acesso a diferentes acontecimentos e a diversas perspectivas acerca do mesmo acontecimento. É exatamente isso que acontece aqui, com uma vizinha de Colette Septembre que faz revelações importantes acerca da tia de Agnès, da pessoa que vivia na casa em frente à sua. E tudo o que esta diz torna a situação da morte de Colette ainda mais misteriosa, levando-nos a suspeitar de pessoas que ela diz saber quem são, mas que nunca dirá a ninguém. Nestas confidências da vizinha, ficamos a saber que esta conhece Agnès desde a infância,
quando faz referência ao fato de esta ter chegado branca como uma aspirina, tal como chegava quando era nova. De notar aqui o uso da comparação, ao referir-se à brancura de Agnès, que era como a da aspirina, o que confere ainda mais gravidade a toda esta situação complicada e que leva a Agnès a ficar assim pálida. Para além disso, neste capítulo, a vizinha diz saber de coisas que mais ninguém sabe e que não revelará a ninguém, nem mesmo à polícia. E para tentar ser mais credível, dirá que não conseguia ver outra casa, que a mesma estava sempre em silêncio. Para conferir mais veracidade ao que ela diz, usa a enumeração. Não se havia uma máquina de cortar relva, um gato, um cão, música, nem portadas a bater. Mostrando-nos, com esta, quase como se a casa estivesse abandonada. Para as mesmas ideias, contribui também a hipérbole usada ao referir-se aos galhos, que se diria estarem há um século enxertados uns aos outros. Esta hipérbole, ou seja, esse exagero, ajuda a visualizar os galhos e a densidade dos mesmos. Daí ela, supostamente, não conseguir ver a casa de Colette. No final, esta vizinha diz-nos algo muito importante. Afirma que mentirá à polícia ou a quem lhe fizer perguntas, exceto se essa pessoa for Agnès. Neste caso, a ela contará tudo. E o que será esse tudo? Para saberem, nada como lerem este livro cativante, fantástico, cheio de situações surpreendentes, mesmo quando parece que já nada de novo vai acontecer. Eis que somos surpreendidos com acontecimentos que são verdadeiras reviravoltas. Falemos um pouco da autora deste livro, Valérie Perron. É uma das autoras francesas mais lidas em todo o mundo. O seu primeiro romance a ser traduzido em Portugal foi A Breve Vida das Flores, outro livro fantástico que já foi publicado em 60 países e com o qual arrecadou os prémios Maison de la Presse e Prix des Lecteurs. É autora de outros livros como Três e Os Esquecidos de Domingo, e as suas obras vendem milhões de exemplares em todo o mundo. Por tudo isso, vale a pena ser lida. Espero que vos tenha sabido bem o regresso dos nossos sussurros e que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros. Despeço-me então marcando encontro convosco daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.